Amigos e irmãos, nós vamos ao momento da palestra. Essa palestra ela vai ser proferida pelo nosso irmão Johnny De Carli, que é um profundo conhecedor do Reiki, e o tema de hoje é o método Reiki, como funciona. De Carli é escritor, autor de 10 livros sobre o método Reiki, de origem japonesa, com mais de 700 mil livros vendidos em diferentes países. Portanto, é um profundo conhecedor do que vai nos falar, nos dizer, nos orientar. Então, Johnny, nós ficamos imensamente agradecidos pela tua presença. Queremos aprender muito, então, por favor, nos ensine, porque precisamos. Tá? Então, eu te dou a palavra aqui. Conseguiu, hein? Boa noite a todos. Muito grato pela presença. Eu quero agradecer aos dirigentes que permitiram que estivéssemos aqui no dia de hoje. Agradecer às pessoas que fizeram a ponte, pessoas que são minhas alunas. Agradecer a Alexandre, Jorge, da Ilha do Governador, que trouxeram meus conterrâneos, são reikianos também. E para mim é um privilégio, é uma alegria poder estar aqui no dia de hoje compartilhando um pouco do que a gente aprendeu. Então, nós estamos aqui para falar sobre o método Reiki, é um método de origem japonesa. E antes de começar a falar sobre o Reiki, eu gostaria de registrar que eu comecei a minha caminhada, eu sou descendente de imigrantes que vieram para o Brasil procedentes de guerras na Argentina, guerras na Europa. E a preocupação dessas pessoas, dos meus descendentes, era a sobrevivência. Então, nós tivemos muito pouca orientação espiritual. E eu comecei a minha caminhada espiritual pelo kardecismo, a quem devo muito, estudando aqui o Evangelho, um curso em Poços de Caldas, a cidade de meu pai, o curso de Programa Básico da Doutrina Espírita, seguido do curso de COEM, Conhecimento, Orientação e Estudo Mediúnico. E a minha primeira experiência com aplicação de energia pelas mãos foi como médium passista. Então, posteriormente, o Reiki chegou à minha vida e eu penso que, de alguma forma, a gente tem como transferir alguma coisa para vocês sobre como funciona o método e tirar até algumas dúvidas. Albert Einstein, ele nos deixou uma célebre citação de que a ciência é o caminho para se chegar a Deus através da razão. Então, nós vamos procurar falar aqui de maneira científica, mas de maneira que todos possam entender o que eu estou tentando transmitir. Einstein nos deixou essa fórmula que energia é igual matéria vezes velocidade da luz ao quadrado. É uma fórmula conhecida por muitos. Ele quis nos dizer que energia e matéria são a mesma coisa, que se apresentam de formas diferentes. Da mesma forma que o gelo e a água é a mesma coisa, que se apresenta de formas diferentes. Se você joga 10 litros de água na cabeça de uma pessoa, você deixa a pessoa molhada. Se você coloca essa água num freezer e no dia seguinte joga na cabeça da pessoa, você pode matá-la e ela vai morrer de H2O. E esse gelo você pode colocar no fogo, voltaria a ser água e passaria ao estado gasoso, e aí você entra numa sauna, e o que é que nós encontramos ali? H2O em forma gasosa, e aí você não pode beber aquilo, você não pode tomar banho. Então, da mesma forma que a água ela pode se apresentar de diferentes maneiras, a energia também pode se apresentar de diferentes maneiras. Essa energia que Einstein citou, que se transforma em matéria, se nós pegarmos qualquer matéria, um pedaço de pedra, uma mármore, um metal qualquer, ou mesmo a água, e formos fragmentando em pedacinhos cada vez menores, no caso da água, por exemplo,
nós chegaremos numa molécula de água que é H2O. Se fragmentarmos essa molécula, chegaremos nos átomos, hidrogênio e oxigênio. Se fragmentarmos, chegaremos nas partículas atômicas, prótons, nêutrons e elétrons. E se fragmentarmos, chegaremos em ondas de energia, que é denominado pela ciência de quanta. Daí vem a física quântica. Agora, o curioso é que a energia que nós encontramos numa árvore, na água, numa pedra, no oceano, numa pessoa, em todo tipo de matéria, é exatamente a mesma energia. Deus pegou uma única energia e com essa energia Ele formou todo, em Gênesis, todo o nosso planeta. O reino mineral, animal, vegetal. E essa energia, Einstein, ele nos dizia que o ser humano, ele está mergulhado dentro de um grande oceano de energia. Só que ele dizia isso há 70 anos atrás. E as pessoas receberam essa citação dele, essa informação, com muita desconfiança. Para nós hoje, é muito fácil a gente aceitar isso, porque hoje nós vivemos muito mais no mundo invisível do que no mundo visível. Aonde está a internet? E olha quantas informações nós temos na internet. A gente precisa conectar para adensar essa informação. Você está no telefone celular, a conversa chega, você não enxerga a conversa chegando. Você vai viajar, você passa no raio-x, você não vê o raio-x. Você coloca no forno de micro-ondas um alimento, você aquece no forno o alimento em 30 segundos e você não vê as micro-ondas. Você cola o ímã na geladeira, o ímã não cai. Aquela força de atração magnética, nós também não vemos. Tivemos um acidente radioativo recente agora no Japão, em Fukushima. Tivemos o Césio de Goiás, Chernobyl. E o próprio exemplo que temos de Hiroshima e Nagasaki, a explosão nuclear, matou 70 mil pessoas no primeiro momento. E nos meses subsequentes, as pessoas morriam de radioatividade, e é uma força que você não pode ver. Então, se nós pararmos para pensar, a própria energia elétrica, se você liga um fio numa tomada, coloca numa banheira cheia de água, você não faz sua experiência. Se você entrar, você vai morrer eletrocutado e você não vê a energia elétrica. Quanto mais invisível, mais potente e poderoso é. Então, hoje nós vivemos, ocorreu esse acidente, esse terremoto no Nepal, e resgataram pessoas com uma semana soterradas. Estavam sem comer, lógico, estavam subnutridas, mas não morreram. Estavam sem beber água, estavam desidratadas, mas não morreram. E sem respirar, nós não ficamos 5 minutos. E é um alimento totalmente invisível. Se bem que em São Paulo a gente trabalha lá, de vez em quando a gente consegue ver. Enfim, essa energia era a energia, se nós pegarmos uma forminha de gelatina, nós podemos, com essa única forminha, fabricar 5.000 gelatinas. Uma forminha de peixinho, uma forminha de passarinho. Jesus pegou um peixe e ele captou essa energia primordial cósmica e ele multiplicou, ele precisava de um peixe. E ele multiplicou 5.000 peixes a partir de um, fazendo uso dessa energia primordial cósmica. Numa outra passagem, fazendo uso de um pão, ele captou a mesma energia que ele fez os peixes, ele multiplicou pães. Em outra passagem, ele pegou água e transformou em vinho, porque a nível quântico, a nível energético, tudo é feito da mesma matéria-prima. Eu estive na Índia 3 vezes estudando, e eu conheci pessoas que já não se alimentavam, elas viviam de luz. Se Jesus podia materializar um peixe, um pão, as pessoas conseguem materializar proteínas. Eu, como italiano, eu ainda estou muito adepto das pizzas. Um dia eu chego lá. Enfim, essa energia que nós estamos mergulhados, que é uma energia científica, que era pregada por Einstein, que a ciência chama de energia primordial cósmica, a energia que Jesus fez uso, os japoneses denominaram essa energia de energia rei.
R-E-I. Daí vem o Jorei da Igreja Messiânica, o Reiki. São práticas que fazem uso da energia primordial cósmica. Agora, o que nós precisamos entender, que no Japão existem correntes religiosas, que é a Igreja Messiânica, eles fazem uso dessa energia e denominam de Jorei. Eu acredito que alguém aqui já tenha tido alguma experiência de receber o Jorei. Existe uma outra igreja bem menos conhecida, que é a Ordem Mahikari, que eles fazem uso da mesma energia e chamam a energia de Okiyome. Nós denominamos essa energia de Reiki, só que essa energia é a mesma energia que um médium passista faz uso, um reikiano faz uso, a Ordem Mahikari e os messiânicos. Não existe nós não estamos mergulhados em energias distintas. A matéria-prima é a mesma. Agora, dentro de nós temos uma energia que nos mantém vivos, que faz com que o coração bata, as reações bioquímicas, que os médicos homeopatas denominam de força vital ou vitalismo. E essa energia, no Japão, eles denominam de energia Ki, Kai. Daí vem o Aikido, o Kiai no Karatê. Os chineses denominam de Shi. Aí vem o Qigong, o Tai Chi Chuan. E dentro de uma metáfora, eu vou tentar explicar para vocês como a coisa acontece. Se nós pegarmos uma molécula de gás hidrogênio, que é o H2, que é um gás inflamável, comburente, inflamável, e invisível. Nós não podemos ver esse gás e ele pega fogo. E unirmos com outro gás totalmente diferente, que é o gás oxigênio, também invisível e inflamável, nós vamos unir esses dois gases, vamos criar uma terceira coisa, que é o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada que todo mundo conhece. Agora, o interessante é que a água oxigenada a gente consegue ver e apaga o fogo. Então, a gente vai unir duas coisas invisíveis e que pegam fogo, para criar uma terceira coisa visível que apaga o fogo. Parece uma coisa de louco, mas isso é ciência química elementar. A maneira que o Reiki funciona, não só o Reiki como outras práticas também efetivas, ocorre a união da energia primordial cósmica, que dentro de uma metáfora nós poderíamos comparar ao vapor de água que você não pode beber. Então, esse vapor de água ele precisa ser condensado, ele precisa ser adensado. E essa energia primordial cósmica que todos nós estamos mergulhados, nós precisamos adensá-la para que ela entre em ressonância com a matéria tridimensional, com um joelho inflamado, um fígado, um osso fraturado. E daí vêm as pessoas encarnadas, que estão na terceira dimensão, e que dentro delas, elas têm essa energia vital, que é a energia proveniente do arroz, do feijão, do alimento, da água que a gente bebe e do ar que a gente respira. Só que nós falamos, a gente pode passar muito tempo sem comer, sem beber, que não morre. Sem respirar, a gente não passa 5 minutos. Então, a maior parte da energia que nos mantém vivos, ela vem do ar. Daí vem os famosos pranayamas. E eu escutei aqui você conduzindo as pessoas a respirar com trabalhos de visualização criativa. Achei muito interessante. E é muito importante que as pessoas aprendam a respirar bem, a extrair o máximo do ar. Agora, essa energia que nos mantém vivos, que os japoneses chamam de Ki, os chineses chamam de Shi, ela é uma energia polarizada. O que é uma energia polarizada? Ela é positiva e negativa. Da mesma forma, se você pegar um ventilador um pouco antigo, ou uma geladeira, você vai ter uma tomada com 2 pinos. Arranjaram um terceiro pino agora, mas é só no Brasil. Na verdade, são 2 pinos. E se você falar o pino positivo e o pino negativo, então vamos cortar o negativo porque é negativo é do mal, e cortar, não vai funcionar o teu ventilador, nem a sua geladeira.
Então, tanto o positivo como o negativo, eles têm igual importância. Correto? E os chineses, já há 5.000 anos, já pregam que nós temos duas energias dentro de nós, que eles chamam de Yin, que seria o negativo, ou a energia da lua, energia feminina, e a energia Yang, a masculina, ativa, positiva. E hoje a acupuntura é uma especialização médica dos profissionais da área médica, né? Veterinários, dentistas e fisioterapeutas, educadores físicos. E quando a gente fala no Oriente que no Brasil a acupuntura foi regulamentada, ele fala, que pena, vocês perderam 5.000 anos. Não, mas o nosso país só tem 500, né? Enfim, essa energia, ela é polarizada, ela é positiva e negativa. O que acontece com as pessoas é que as pessoas, elas não conseguem manter um equilíbrio energético. Elas não conseguem ser metade positiva e metade negativa, porque se elas conseguissem manter esse equilíbrio, elas produziriam naturalmente um hormônio chamado endorfinas. E esse hormônio, ele naturalmente, ele suprime dores, e aí a gente não precisa tomar remédio para dor. Dorflex, Neosaldina. Se você consegue manter o seu equilíbrio energético, você vai produzir outros hormônios chamados serotonina e dopamina. E aí você já não vai precisar tomar medicamentos antidepressivos, porque nós produzimos medicamentos antidepressivos dentro de nós, que são esses hormônios. As pessoas tomam Prozac. Se nós estamos equilibrados, nós não precisamos tomar remédio para dormir, Lexotan, Valium, Frontal, porque a gente produz remédios para dormir, que é a melatonina. E se você estiver equilibrado, nós não precisamos tomar antibiótico, porque nós produzimos glóbulos brancos, que são os leucócitos, os agentes de defesa sanitária do corpo. Resumindo, dentro de nós temos uma drogaria Pacheco, viva, baratinha, produzindo todos os medicamentos que a gente precisa para que nós tenhamos saúde. E ninguém pode ser feliz, o objetivo de todos nós é a felicidade. Quando a gente faz um concurso, um vestibular, a gente se casa, a gente entra num caminho espiritual, sempre é visando ser feliz. Ninguém pode ser feliz sem saúde. E as pessoas acabam se desequilibrando. Ou elas ficam mais positiva do que negativa, ou mais negativa do que positiva. Eu não estou falando em desequilíbrio emocional, estou falando em desequilíbrio energético. A pessoa que está mais yang, ou mais positiva do que negativa, ela acaba desenvolvendo um comportamento de impaciência, intolerância, comportamento de agressividade, às vezes hiperatividade. Ela vai para uma academia, ela quer fazer esteira, ver televisão, olhar no WhatsApp, ela quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. E às vezes até a agressividade. A pessoa, ela fica uma pilha. Aí acaba desenvolvendo problemas como pressão arterial elevada, problemas digestivos, problemas circulatórios. E as pessoas que desequilibram já para o outro lado, já ficam mais femininas, mais yin, elas acabam ficando com falta de energia para agir. O telefone toca de manhã, o celular, ela desliga e ela não tem energia para sair da cama, ela fica na cama. Ela pode desenvolver um comportamento de apatia. O que você quer comer hoje? Qualquer coisa, o que você fizer eu como. Esse é o apático. Melancolia. Todo melancólico, todo apático, ele tem um desequilíbrio energético. Ele é mais yin do que yang. O melancólico, ele reclama de tudo. Se acontecer 10 coisas, 9 boas e uma ruim, ele reclama da ruim. Ele tinha que agradecer das outras 9. E ele joga a energia dele naquela ruim e vai atrair mais coisa ruim, pela lei da atração. Desânimo, a pessoa muito yin, ela fica desanimada. Vamos ao teatro? Não. Vamos ao cinema? Também não. Vamos sair para dançar? A pessoa fica desanimada. Ela fica com falta de perseverança e falta de determinação. Ela começa um curso de inglês e não termina. Ela entra na academia, só de olhar a esteira ela já entra em depressão, né?
Subir na esteira nem pensar, mas às vezes porque pagou, aí acaba ficando um mês. No segundo mês ela já arranja uma desculpa e já não vai mais. E o grande problema das pessoas com mais yin do que yang é que todo depressivo, a pré-condição é uma predominância da energia yin. Então, esses problemas todos que a gente encontra por aí, pessoas ansiosas, angustiadas, impacientes, depressivas, se nós fizermos nessas pessoas uma bioeletrografia, uma fotografia Kirlian, eu durante muitos anos, eu já parei, talvez há uns 8 anos de fotografar, eu cheguei a fotografar mais de 60 mil pessoas. Eu tinha a máquina Kirlian. E a pessoa me procurava, eu naquela época não era escritor, eu era um terapeuta em Copacabana, e as pessoas relatavam que tinham depressão. Eu fazia a fotografia, percebia o desequilíbrio energético, através de terapia floral, ou cromoterapia mesmo, ou reiki, nós equilibrávamos a energia da pessoa e a depressão ia embora. Porque aquela depressão era uma consequência de um organismo desequilibrado. Agora, eu acredito que muitos aqui já tenham jogado baralho, né? Jogado buraco, canastra, onde tem a figura do Coringa, que é uma carta que se transforma naquela carta que você está precisando. Essa energia primordial cósmica, que nós estamos mergulhados, ela vem de outras dimensões. Jesus falou das outras dimensões, quando ele disse que o reino dele não era desse mundo, e que existia diferentes moradas na casa do Pai. E Albert Einstein conseguiu comprovar cientificamente a existência da 4ª dimensão, onde há o contínuo tempo e espaço. Não há passado, nem presente, nem futuro, nem distância. Só que hoje já se fala em outras dimensões. E essa energia que vem de Deus, que vem da fonte, ela não é positiva e ela não é negativa. Ela é neutra. E ela funciona exatamente como um coringa de um baralho. Então, se você está muito yang, aí isso faz de você uma pessoa muito ansiosa, muito angustiada, e você começa a receber passes magnéticos, jorei, o Okiomi da Igreja Mahikari ou o Reiki, essa energia ela se transforma em energia yin e te equilibra. A questão é que tem que ser todo dia. Aí vem a simplicidade do reiki, da pessoa se auto-aplicar, a energia está disponível 24 horas por dia, hoje é carnaval, a energia não veio, a energia está lá. E se você tem condições de fazer em si próprio, fica mais simples. Mas o efeito é o mesmo. A pessoa já com depressão, ela tem muito yin. Ela recebe reiki, o reiki vira yang, e equilibra a pessoa, aquela depressão desaparece. Então, assim se processam as curas. O que acontece também é que as pessoas têm energia muito baixa. Além dela poder desequilibrar a energia dela, algumas pessoas têm pouca força vital, pouca energia. E quando você pensa, o ser humano ele nutre pelo menos 40 mil pensamentos por dia, de 40 mil a 60 mil. Não me pergunte quem contou isso. A gente escuta isso lá no Oriente. Quando você pensa, você cria uma forma pensamento. Uma ídeo de ideia plastia. Você cria uma coisa que tem cor, tem forma e ocupa lugar no espaço. E esses pensamentos podem se transformar em emoções, como preocupações, raiva, mágoa, ciúmes. E aí você consome muita energia vital para produzir aquela emoção. E a gente acaba consumindo a energia vital também trabalhando, fazendo esportes, dançando, namorando, e a gente precisa repor a energia, e repomos através da alimentação, nem todo mundo se alimenta bem, a ingestão de água de boa qualidade, você vê, o coração ele nunca vai ter câncer, ninguém vai morrer de câncer no coração, porque o pH do sangue é 7,35 a 7,45, se você toma uma água mineral de boa qualidade alcalina, você vai evitar o câncer, não só que isso, não há interesse, né? É tanto imposto, o pH da Coca-Cola é 2,5. Há muitos interesses.
E então a alimentação, Hipócrates, ele já falava da alimentação. Faça do alimento o seu medicamento, e do seu medicamento o seu alimento. Hipócrates foi o pai da medicina. Nem todo mundo se alimenta bem, nem todo mundo mastiga bem os alimentos, a gente começa a extrair a força vital. Tem gente que fala, eu sou vegetariano, nem engole um tomate, estômago não tem dente. Então a pessoa ela precisa realmente se alimentar bem e mastigar bem. Depois, a atividade física é muito importante. Porque se você não pratica qualquer tipo de... Não existe uma pessoa sedentária saudável. Você tem que mudar a cadência do seu coração para que a tua energia circule no seu corpo. Pode ser qualquer coisa, desde que você ame aquilo, você enxergue prazer naquilo ali. Depois é muito importante que nós tenhamos algumas horas que o cérebro esteja abaixo de 3,5 Hz, que é a frequência de delta, para que aconteçam algumas reações bioquímicas importantes e produção de células natural killer, que são leucócitos antitumorais e hormônios de crescimento. Então é muito importante que a pessoa tenha qualidade de sono. Às vezes a pessoa dorme num lugar muito barulhento, ou muito quente, ou muito frio, o colchão está vencido, o travesseiro. Mas o que mais desequilibra as pessoas são os próprios pensamentos dela. Agora é difícil, né? Como é que a gente não vai pensar? Não existe um outro caminho para acalmar a mente. Jesus pedia que nós nos aquietássemos, que não seja a meditação. Agora, só na Índia existem quase 100 tipos distintos de meditações. A meditação, estudos mostram que a pessoa que entra em estado meditativo, o cérebro dela está, isso pode ser medido pelo eletroencefalograma, o cérebro está de 7,5 a 13 Hz. Hertz é ciclos por segundo, que é a mesma frequência emitida por uma árvore, por um beija-flor. Por isso que é muito importante ter o contato com a natureza. Tomar banho de rio, de praia, ir à praia, no Tai Chi eles abraçam a árvore. E no Reiki nós temos uma meditação, chamada meditação Gachô, que quer dizer duas mãos se unindo. E nessa meditação nós levamos o nosso cérebro a essa frequência rapidamente, e quando estamos nessa frequência, nós fazemos uma programação neurolinguística. Então muitas pessoas pensam que o Reiki é somente imposição de mãos. O Reiki não é só isso. Nós aplicamos Reiki pelos olhos, pela boca, e nós temos também esse... Porque o japonês que desenvolveu o método, desenvolveu o Reiki, ele percebeu que era muito mais fácil prevenir as doenças do que remediá-las. É muito mais fácil você prevenir AIDS, câncer, do que você querer curar depois. E ele percebeu que as pessoas desequilibravam por nutrir maus pensamentos, como se fosse um disco de vinil arranhado, e principalmente por, através desses pensamentos negativos, gerarem as duas emoções mais danosas, em termos de desequilíbrio energético, que é a raiva. Então, nessa programação neurolinguística que nós fazemos no Reiki, que é conhecida como Gokai em japonês, Go seria 5 em japonês, Richi, Ni, San, Shi, Go. Gokai, a união dos 5. Nós pregamos que o ser humano não deveria sentir raiva. Na teoria é muito bonito, né? Jesus estava sendo pregado, ele disse, Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. E não sentiu raiva. Agora imagina assim, boa parte de nós, inclusive eu, você pega uma fila daquela do Bradesco, aquela deliciosa, 3 horas depois você vai ser atendido, alguém fura a fila, você vai falar, Pai, perdoa, ele não sabe o que está fazendo. Então a gente sente raiva por muito pouca coisa. Confúcio, que viveu na época de Buda, 600 anos antes de Cristo, ele dizia que raiva é loucura transitória. Na hora da raiva você emite as mesmas ondas eletromagnéticas de uma pessoa com problemas mentais. E o consumo de energia que você gasta do seu corpo, quando você tem uma explosão de raiva, é comparado a 8 horas de trabalho.
Aquelas pessoas que já acordam cansadas, estou trabalhando muito, muitas vezes não é isso. São pelas raivas e pelas preocupações. Jesus nos deixou esse legado. Bem-aventurados os mansos. Ele deu a dica para a gente. O segundo princípio do reiki são 5 regras, 5 condutas. O reiki, acima de tudo, antes de ser uma técnica terapêutica, o reiki é uma filosofia de vida que nos ensina a não adoecer. E para que a gente não adoeça, a gente vive em cima de 5 regras. A segunda regra, o segundo princípio, é só por hoje não se preocupe, não antecipe ocupações, não sofra por problemas que ainda não aconteceram. Às vezes a pessoa está sofrendo de perder o emprego, aí não perde o emprego, aí sofreu à toa. E se perder, sofre outra vez, porque já estava sofrendo. E as preocupações, o Dr. Samuel Hahnemann, que desenvolveu a medicina homeopática, ele dizia que qualquer emoção de baixa frequência, raiva, impaciência, ciúmes, inveja, depressão, mágoas, ressentimentos, ansiedade, preocupações, indecisões, preconceito, desconfiança, negligência, desilusão, pânico, medo, insegurança, limitação, arrogância, tirania, inflexibilidade, orgulho, egoísmo. Viu como é que a gente cria coisas? Pode ser qualquer coisinha dessa. Em excesso, deixaria no corpo emocional cinzas, que ele chamava de miasmas. E essas cinzas caem no corpo físico, o corpo físico funcionando como se fosse uma lixeira, uma esponja, um mata-borrão. E essas cinzas caem, bloqueando os meridianos por onde passa a nossa energia. E aí é outra vantagem dessas práticas vibracionais, é desbloquear os meridianos, são verdadeiros fios invisíveis, como se fossem veias e artérias invisíveis que nós temos no nosso corpo. E que quando está bloqueado pelas nossas emoções, impede que a energia circule. Então existem pessoas que têm energia baixa, porque elas consomem muita energia. Além de baixa, a energia pode estar desequilibrada, e ela pode estar com os canais elétricos bloqueados. Aí vem tantas práticas japonesas, o shiatsu, o doin da China, a acupuntura, visando reorganizar as energias internamente. E o reiki, ele consegue isso. Mas o reiki, antes de tudo, ele visa evitar que a pessoa adoeça. Para vocês terem uma ideia, a raiva, quando ela cai no corpo, ela acaba bloqueando um chakra que nós temos entre o ânus e o aparelho genital, que é o Muladhara Chakra. E esse chakra bloqueado, chakra quer dizer roda, esse chakra não consegue absorver a energia vermelha que vem do sol, que é o prana. E o corpo com pouca energia vermelha vai gerar uma doença psicossomática. Hoje a Organização Mundial da Saúde, ela já prega que 90% das nossas doenças são psicossomáticas. Agora, a pessoa que sente muita raiva e ela vai bloquear esse chakra. Onde que ela vai adoecer? Ela não vai conseguir fugir de uma dessas doenças. Problema nos ossos, aí vem osteoporose, osteopenia, a perda de cálcio, artrose, inflamação nas articulações. Problema no intestino grosso, prisão de ventre, hemorroidas, fístula anal. Problema nos rins, insuficiência renal, pedra nos rins, problemas crônicos na coluna, problemas circulatórios, varizes, pressão arterial baixa, a pessoa tem que se alimentar com comida mais salgada para que a pressão dela não caia. Então não adianta a pessoa querer curar hemorroida, que ela não vai curar, ela tem que parar de sentir raiva. Por isso que o oriental, ele fala que não existem doenças, existem pessoas doentes. E Jesus também deu a dica quando ele disse, vá e não peques mais. Se não houver uma mudança comportamental, as pessoas não se curam. Só que muitas vezes a gente não percebe onde a gente está errando. O próprio Einstein disse isso, que nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo grau de consciência que o gerou. Uma psicóloga não pode querer tratar o filho dela, tem que mandar o filho para um outro psicólogo, porque ela não vai perceber onde ela está errando ali. As preocupações
já é um outro tipo de emoção totalmente diferente que também nos consome. Jesus também deu a dica quando ele falou, olhai os lírios do campo. Quem que plantou, quem que se preocupou em adubar aquilo ali, irrigar, e eles estão ali desde os primórdios. Então a preocupação ela acaba nos bloqueando o terceiro chakra, que é o Manipura Chakra. Ele fica na região do plexo solar. Esse chakra bloqueado, você não tem como fugir de uma doença psicossomática, que é um problema no baço. O baço ele funciona como se fosse um cemitério de glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos são produzidos dentro dos nossos ossos longos, na medula vermelha, e eles têm uma vida útil em torno de 120 dias. Se o seu baço não está bem por conta das suas preocupações, porque olha que interessante, o glóbulo vermelho, a hemácia, vai para o baço para morrer. E aí o baço reaproveita o ferro que reencarna numa hemácia nova. Bonito, né? Reencarnação de ferro. Isso a gente consegue já provar para quem não acredita. Eu sou reencarnacionista. E se o baço não está funcionando bem, o sangue vai ficando viscoso, as pessoas têm que tomar aspirina prevente, senão vai ter derrame. Vai ter problemas. E acaba tendo problema de anemia crônica, aquela anemia que não vai embora, porque as hemácias não... E os radicais livres. Aí vem o envelhecimento precoce que não interessa para ninguém. Aquelas rugas antes da hora, cabelos brancos antes da hora, porque o sangue está como se fosse um óleo, uma graxa envelhecida, porque teu baço não está funcionando bem. Só que esse terceiro chakra, ele é responsável por toda a nossa parte digestiva, tá? Inclusive o fígado e a vesícula. Então, se você tem um problema, você acaba tendo gastrite, acidez, úlcera nervosa, e não adianta você querer tratar úlcera nervosa ou queimação no estômago. O Brasil é o segundo país no mundo em consumo de omeprazol, pantoprazol, esses zol todo por aí. Você tem que parar de se preocupar tanto. Tem uma maneira que os orientais dizem que é se ocupando, que quando você está ocupado, fazendo um trabalho social, por exemplo, aqui no lar, você não tem tempo de se preocupar. Por isso tanta gente se aposenta e adoece. Começa a sobrar tempo, começa a ficar preocupado, tal, e começa a adoecer. E o terceiro chakra também ele vitaliza a parte inferior das costas. Aí começa aquelas dores lombares, aquelas inflamações que muitas vezes você não pode botar nem uma meia. Então, essas duas emoções, os japoneses dizem que são as duas emoções que mais causam dano no ser humano. E a raiva reprimida pode virar ódio, as preocupações trazem o medo traz a síndrome do pânico. São duas emoções que geram outras emoções. Aí depois da raiva, você passou raiva, vem a mágoa, vem o ressentimento, que aí você bota a culpa no outro. A terceira regra do Reiki é a gentileza. Essa é a regra das 10 principais religiões do planeta. Você nunca fazer ao outro o que você não gostaria que fizessem contigo. Há 300 anos atrás, quanto tempo eu tenho ainda? 10. Bom, eu vou ter que correr um pouco, porque eu só tenho mais 10 minutos. Há 300 anos atrás, não. Isaac Newton nos deixou a terceira lei dele, que é a lei da ação e reação. Se der um soco na parede, você recebe um soco da parede com a mesma intensidade, sentido contrário. E aí, 300 anos depois, vem Albert Einstein, que era o cientista que falou de Deus, foi escolhido pela ONU a personalidade do século passado. E ele dizia, as cores foram exatamente essas que ele usou. Ele dizia o seguinte, que a vida é como jogar uma bola de borracha na parede. Se você jogar uma bola verde, ela vai voltar verde. Mas se você jogar azul, ela vai voltar azul. Se você joga forte, ela volta forte. E se jogar fraquinho, ela vai voltar fraquinho. Então, cuidado com o que você joga na vida, que volta tudo para vocês.
esse pessoal que está saqueando o país, se eles soubessem, entendeu? Todas as implicações, eles seriam honestos por desonestidade. Todas as implicações de ser desonesto. Vão reencarnar na Etiópia, né? Se reencarnar, né? Eu não acredito que eles fiquem por aqui nesse planeta. Então, pessoal, a gentileza é para evitar os problemas kármicos. Uma vez eu estava em Recife e um surfista perdeu as duas mãos surfando. O tubarão veio e comeu as duas mãos dele. Só que eu tinha acabado de voltar da Índia. E o Marajá que mandou construir o Taj Mahal, quando o arquiteto terminou, ele falou, não tem mais nada para você fazer, tem certeza? Ele pegou e cortou as duas mãos do arquiteto, para que ele não construísse nada igual para uma outra pessoa. Eu fiquei olhando a criatura, falei, deve ser a mesma pessoa. Então, esse princípio da gentileza, eu acho que esse, inclusive, é fácil, quando a gente tem uma consciência religiosa, nunca fazer ao outro o que você não gostaria que fizessem com você, você consegue incorporar isso facilmente. Jesus falava, havereis de pagar até o último ceitil, ou centavo, e com a medida que medirdes, será medido. Ele também deu a dica. O quarto princípio fala sobre o trabalho. Os japoneses, eles dizem que da mesma forma que Deus criou o passarinho para voar, ele criou o ser humano para trabalhar. Que a mente desocupada é a oficina do demônio. Pode ser um trabalho social, filantrópico, o trabalho de uma dona de casa, não pode ficar ocioso. E o que integra a sociedade é o trabalho. O médico está com dor de dente, ele vai no dentista. Aí o dentista estourou o carro dele, ele vai no mecânico. O mecânico está com problema elétrico em casa, procura eletricista. O filho do eletricista tem que aprender a nadar, vai na academia de natação, e assim vai. Que o que nos integra é o trabalho. Só que eles dizem que o trabalho precisa ser honesto, que você pode ter um bom carro, uma boa casa, desde que você compre com seu dinheiro, não do dinheiro da Petrobras. Se você comprar com seu dinheiro, com seu suor, você pode ter qualidade de vida. Eles pregam que o mau ganho equivale a uma perca. Que você pegou aquilo errado e você, de alguma forma, você vai perder. Buda falava do karma e é a lei da ação e reação, que é a lei mais correta que existe. Não há como as pessoas ficarem impunes. Então, essa lei ela é extremamente importante, que a gente coloque o nosso coração naquilo que a gente faz. Mesmo porque os meus cursos de Reiki, eles estão sempre lotados, se vocês entrarem na internet. E eu não faço propaganda. Eu não coloquei na internet que eu vim aqui hoje. Podia ter colocado no Facebook, não coloquei. E os cursos ficam cheios. Porque a melhor propaganda que existe chama-se propaganda boca a boca. Não adianta você ter um bom site, cartãozinhos de apresentação. Se você não trabalha com amor, não faz um bom trabalho, as pessoas saem chateadas e não voltam e não recomendam vocês. Os meus alunos, eles saem felizes, eu consegui perceber alguns aqui. Clair, onde está Clair aqui? Levanta a mão, Clair. Cadê ela? Ali, está ali. Ela é tímida ali. Ela é tímida. É uma jovem mestre de Reiki. E quando você coloca o seu coração naquilo que você faz melhor. Você vai numa manicure que não trabalha com amor, ela vai te machucar, você não vai voltar. Se ela trabalha com amor, você volta e recomenda ela. E nós pregamos isso no Reiki, que você pode fazer qualquer atividade profissional. Toda atividade profissional é digna se ela for honesta. Mas você tem que colocar o seu coração. Eles pregam que se você buscar uma atividade que você ame, você não precisa mais trabalhar. Eu trabalho todo sábado e domingo. Meus irmãos falam, eles me chamam de Jonito, né, Jorge? Jonito, como é ter que trabalhar todo sábado e domingo? E eu falo, mas eu não trabalho todo sábado e domingo. Não, mas a gente liga para vocês, e Rita é minha esposa. Eu sou casado com a minha secretária, viu?
Aí não dá problema, né? Pode sair com a secretária. Viajar com a secretária é chique, eu falo isso para os meus amigos. E aí eles, como é ter que trabalhar? E eu falo, eu não trabalho sábado e domingo. Não, mas a gente liga, você está dando, eu falo, estou dando aula de reiki, eu não estou trabalhando. Aí o caçula fala, ele realmente não está nada bem. Eles acham que eu estou com problema. Quando você trabalha com uma coisa que você ama, aquilo deixa de ser trabalho. Tá? A Bíblia fala, ora e labora. Agora, o princípio mais difícil é o princípio da gratidão. Só por hoje serei grato. Existe a lei da atração, que prega que semelhante atrai semelhante. A matéria atrai matéria, a eletricidade atrai a eletricidade, o magnetismo atrai o magnetismo, o bem atrai o bem e o mal atrai o mal. Diga com quem tu andas que eu te direi quem eres. Bom, essa lei, a lei da atração, ela prega o seguinte: tudo que você nega, você atrai. Se você falar, eu não quero sentir depressão, aí que você vai sentir depressão. Se você tiver só arroz e ovo para você comer e você reclamar, aí daqui a pouco você vai comer só arroz, daqui a pouco você está passando fome. A gente atrai. Se você reclama do seu marido, ele continua ruim. Se você reclama, ele continua ruim. Se você largar ele, vem um pior. Não largue não, viu? Essa é a lei da atração. Só que essa mesma lei, ele está melhorando. Todos estamos em processo evolutivo. Essa mesma lei, ela prega o seguinte: que da mesma forma que você atrai tudo que você nega, que você reclama, a gente está vendo aí a população reclamando da situação do país, da situação econômica. Isso não é bom. Isso não é bom. Você atrai também tudo que você agradece. A Bíblia fala, tudo dai graças a Deus. A cura mais complexa de Jesus foi a ressurreição de Lázaro. E ele usou somente palavras de agradecimento nessa cura. Estava vendo que tem uma colega com o livro da minha filha. Você já leu? Está lendo? Que fala sobre o Ho'oponopono, que é uma técnica havaiana, que trabalha com 4 pilares, mas 4 pilares que Jesus deu a dica. É que as pessoas não se ligam nas palavras dele. E aí vem essas outras técnicas. O pessoal fala, vou fazer um curso disso, daquilo, mas realmente é uma técnica fantástica e trabalha com a gratidão. Se você tiver só arroz para você comer, e você agradece, no dia seguinte você vai comer estrogonofe, é assim que funciona a coisa. Se você ganha um salário mínimo e você agradece, tem muita gente que está entubada no CTI e gostaria de ter a sua saúde e ganhar o seu salário, mas ter saúde. E aí a gente acaba atraindo coisas muito ruins para a gente. Então o grande segredo é a gente esquecer tudo aquilo que está dando errado e não jogar energia nisso. E jogar energia nas coisas boas. Quando as pessoas começam a falar mal do Brasil, eu fico muito na Espanha, eu tenho livros publicados, 8 livros na Espanha, inclusive eu vendo mais na Espanha que no Brasil, e em Portugal. E as pessoas, a gente está acompanhando a situação do Brasil, não sei, e eu começo a escutar, aí eu começo a falar as coisas maravilhosas que nós temos um povo fantástico, a gente não tem homem-bomba, esse da Turquia, esse maluco que se explodiu, a gente não tem terremoto. Eu começo a falar um monte de coisa que a gente tem. O povo está sempre rindo, sempre feliz. Aí eles esquecem, né? Vamos falar disso. Eu acho que eu não tenho mais tempo, né? Eu teria muitas coisas para falar para vocês. Eu escrevi 10 livros, lógico, em 50 minutos eu não conseguiria passar para vocês tudo que eu gostaria de passar. Então, o reiki, ele não é somente uma imposição de mãos, aplicação de energia, é uma filosofia de vida. Eu trouxe alguns livros para doar aqui para o lar e vai ficar aqui à disposição de vocês. Só que na hora que eu estava entrando, eu vi que a livraria, ela está com alguns livros também meus, eu vi de longe. Inclusive, o livro que eu recomendo
é o Reiki Universal, para que vocês... É um livro bem mais barato. Eu não trouxe... está aqui. Eu tenho até um livro de Reiki para crianças, tá? Espelhei muito nas palavras de Jesus: deixe vir a mim os pequeninos, que dele é o reino dos céus, né? E esse livro é o livro que eu vi aqui na livraria, e eu recomendo para vocês. É um livro bem mais barato e com informações básicas sobre os 5 princípios que eu passei para vocês, sobre a parte filosófica, lembrando que o Reiki também no Japão, ele é considerado um caminho espiritual. Só que esse caminho espiritual, Albert Einstein, ele dizia isso, que a religião do futuro seria cósmica. A gente trabalha com essa energia, sem dogmas da teologia. Isso nos deixou Einstein. Jesus não era cristão, Buda não era budista, e eles pregavam o amor. E toda energia de cura, 100%, obrigatoriamente, é uma energia de amor. No Reiki, quando nós iniciamos uma pessoa, a gente cria uma conexão energética até o chakra cardíaco. E a energia que sai pelas mãos de um reikiano é comparada ao beijo que uma avó dá no neto, que uma mãe dá num filho. Hoje os médicos estão pregando que se manda o doente, depois que ele sai do período de risco para casa, ele se recupera mais rápido porque ele tem amor. Por isso que dizem que Reiki é amor. E realmente a energia, ela tem, da mesma forma que música tem ritmo, a energia tem ressonância. E no Japão viveu um imperador chamado Imperador Meiji, que escreveu 100.000 poemas espirituais. O criador do Reiki selecionou 125, na numerologia da 8, que é conexão com a fonte, e esses poemas são utilizados para a expansão de consciência. Então, o Reiki no Japão, ele consegue ser ciência, religião e filosofia, mas a religião sem os dogmas de teologia, como dizia Albert Einstein. E o livro é esse, tá? Esse é o livro Reiki como filosofia de vida. Bom, eu quero agradecer aos dirigentes por permitirem que eu falasse uns minutinhos aqui para vocês. Quero agradecer às alunas que viabilizaram isso, aos meus alunos que se fizeram presentes e a todos vocês que me ouviram. Então, muito grato e até a próxima, se Deus quiser. Okay.